Olá! Sabe aquela velha discussão sobre gráficos baseados em tempo versus gráficos baseados puramente na ação do preço? Pois é, hoje nós temos um estudo de caso simplesmente fascinante para analisar. Nós vamos mergulhar direto nos dados reais do mercado para fazer uma análise profissional da estratégia Market Sniper Pro 2.0, rodando lá no microíndice Nasdaq, o MNQM6. Para quem acompanha de perto e quer entender a mecânica por trás das automações, esse material ilustra perfeitamente por que a forma como a gente mede o mercado é muitas vezes tão importante quanto a estratégia em si. Então, vamos dar uma passada rápida na nossa estrutura de hoje. Número 1. A base de 2 minutos. Número 2. A alternativa com renko de 70 ticks. Número 3. Comparação das curvas de patrimônio. E, por fim, o veredito dos dados. Certo. Começando pela parte 1, a base de 2 minutos, estabelecendo nosso desempenho padrão pelo relógio. Bom, o gráfico de 2 minutos é um clássico absoluto, né? Principalmente para quem opera índices super voláteis como o Nasdaq, tentando capturar aquelas tendências mais curtas. Mas, olhando aqui para os dados brutos extraídos ao longo de um período de 3 meses, a gente percebe logo de cara como a estratégia acaba sofrendo. Pensa bem, quando o algoritmo é forçado a fechar um candle a cada 2 minutos cravados, não importa se o preço andou de verdade ou ficou parado, ele acaba processando um mar de falsas quebras e microconsolidações. No fim das contas, a estratégia fica numa luta constante e super desgastante contra o próprio ruído do mercado. E o ponto crucial de tudo isso é o resultado financeiro. Essa configuração base entregou um lucro líquido bem modesto, de $648, que acaba sendo diluído em 95 operações. A estratégia até sobrevive, claro, ela consegue fechar com um fator de lucro ali de 1,14, mas convenhamos, é muito esforço para pouco retorno prático. O algoritmo entra na operação, o tempo vai passando no relógio, o preço fica ali oscilando sem direção e a posição muitas vezes toma aquele calor desnecessário antes de finalmente encontrar um caminho. Ou seja, o lucro médio acaba sendo literalmente devorado por esse ruído dentro do próprio candle. O que nos leva à parte 2, a alternativa. Vamos ver o que acontece quando a gente filtra esse ruído usando o renko de 70 ticks. Só para deixar todo mundo na mesma página, um gráfico renko simplesmente ignora a passagem do tempo. Um novo tijolo só vai se formar se o preço andar exatos 70 ticks. Ponto. E olha, o relatório de desempenho mostra uma diferença que chega a ser absurda. O cenário muda da água para o vinho, saindo de um modo de sobrevivência para um verdadeiro domínio. E por que isso acontece? Porque a Market Sniper Pro 2.0 tem no seu código-fonte uma lógica muito forte focada em exaustão e liquidez. Quando ela roda no renko, o código não dispara mais por causa de um fechamento de candle temporal vazio. Pelo contrário, ela passa a reagir cirurgicamente à exaustão real do preço e aos fluxos institucionais de liquidez, limpando quase todas aquelas entradas falsas. Vamos para a parte 3, a comparação das curvas de patrimônio. É aqui que a gente enxerga a história visual da coisa toda. Sabe? As curvas de patrimônio contam a história real do estresse que a gente passa operando. Do lado esquerdo, a curva da estratégia é baseada no tempo. Em 2 minutos, é super irregular, cheia de ruídos. Estão vendo aquele mergulho bem fundo pintado de vermelho ali? Aquele é um drawdown considerável, que mostra muito bem o quanto a variável tempo deixa a estratégia vulnerável a consolidações. Agora, repara no contraste com o lado direito. A progressão no renko de 70 ticks entrega uma curva incrivelmente mais consistente. A trajetória de crescimento se transforma numa escadinha limpa, filtrando de vez os solavancos e eliminando aquelas perdas consecutivas super profundas. E chegamos à nossa parte 4, o veredito dos dados, para colocar os números exatos por trás dessas curvas frente a frente. Pessoal, os dados são brutais. O lucro líquido simplesmente salta de $648 para mais de $2.750 usando o renko. A gente está falando de mais de 4 vezes o retorno usando exatamente a mesma estratégia. O fator de lucro pula de 1,14 para 1,41, evidenciando uma relação de risco e retorno muito, mas muito mais saudável. A taxa de acerto encosta nos 57%. Mas sabe qual é o detalhe mais genial de todos aqui? É o volume de operações, ele pula de 95 para 147. Presta atenção no que isso significa. Ao eliminar o ruído e a ditadura do relógio, a estratégia conseguiu encontrar dezenas de oportunidades reais de fluxo direcional que antes ficavam totalmente escondidas na bagunça do gráfico de tempo. Resumindo a ópera com base no que os relatórios nos mostraram. Gráficos de tempo forçam os algoritmos a interpretar ruídos aleatórios, o que distorce a leitura. O renko isola só a movimentação pura do preço, permitindo uma execução limpa. Mas a nossa análise de hoje revelou também o próximo passo evolutivo dessa lógica. O código traz uma melhoria científica impressionante com o uso do indicador ATR, o Average True Range.
Quando a gente alia essa precisão de direção do Renko com o ATR para fazer uma gestão de risco dinâmica, a coisa muda de figura. A estratégia passa a adaptar os seus alvos e os seus stops em tempo real, baseada inteiramente na volatilidade atual do mercado. E isso maximiza demais a proteção de capital. O que nos deixa com uma baita reflexão final, né? Os dados comprovam por A mais B que simplesmente mudar a nossa lente de leitura, saindo do tempo para o preço, aliado a essa gestão de risco dinâmica, transforma completamente os resultados. E se o método que a gente usa para enxergar o mercado altera o retorno do algoritmo de forma tão extrema assim, fica a pergunta: quanto ruído inútil e risco mal calculado podem estar neste exato segundo, destruindo o potencial de milhares de outras automações por aí? É algo para se pensar muito bem na próxima vez que for calibrar um setup.